Vamos adiante. O Salvador veio cheio de veneno, cara. Ah, o Salvador, lá. Vai lá, Salvador. Pedro, lê do Salvador. Vai lá. Bota o disléxico para ler. Muito bem. Quais Meu são as melhores Deus, cara. práticas para Grave. a preservação de evidências digitais em caso de incidência e segurança, garantindo a integridade dos dados coletados das provas em processos legais? Caramba, foi uma pergunta extremamente específica essa, né? Essa agora Aquele foi momento assim... que alguém parou, não, eu vou pesquisar uma coisa para ferrar os caras. Eu vou. Mas hoje eu vou no calcanhar desses loucos. Eu posso fazer abrir os trabalhos? Tá? Abrir os trabalhos? Pode, claro. Tá. O Salvador está tocando num assunto aqui que está bem vinculado à forense, né? Especialmente a parte de forense computacional, que, lembrando, é um tipo de teste de segurança também, né? Pós-incidente, como é que eu investigo, aquela coisa. Eu queria até fazer a menção aqui ao Guilherme Schneider, que amanhã a gente vai estar junto, que é um parceiro de todo mundo aqui da WSS, aqui, né, que já circulou com a galera aqui. O Gui está fazendo o seu mestrado aí na área de forense digital, e amanhã a gente vai estar, né, vai validar algumas coisas dele. Mas o que tem a ver com a tua pergunta, Salvador, é que todo o processo de preservação de evidência digital, tá, ele parte, né, de princípios que são da forense no geral, tá? Então, a primeira indicação que eu te dou para responder essa pergunta é: vamos conhecer um pouquinho da forense, em termos de preservação de evidência, e vamos conhecer um pouquinho do processo. Porque a preservação de evidência, ela se dá no processo de coleta. Eu vou fazer duas recomendações aqui, Salvador. A primeira é, não sei se tu já conhece ou se o pessoal conhece aqui, o princípio de Locard, né? Se não conhece o princípio de Locard, joga no Google o princípio de Locard, por favor, tá? Que é bem legal. Eu me lembro que essa pergunta foi uma pergunta que foi feita numa conferência em 2012, 11, que eu tava lá, né? Deixa pra lá e tal. E que, inclusive, o nosso convidado da semana que vem, que eu ainda não vou falar quem é, nosso convidado semana que vem, que lida com investigação, né? E é uma pessoa bem legal para falar sobre isso. Fica o convite para todo mundo estar conosco aqui semana que vem, com uma pessoa muito especial, tá? De verdade. Falou nesse local falando sobre isso. Então, para falar de preservação de evidência digital, Salvador, a gente tem que dar um passinho anterior para primeiro entender sobre qual é o processo de coleta e qual é o dispositivo especial. Falando hoje em dia, né? Se a gente está falando de internet das coisas, o contexto é um, né? O tipo de dispositivo é um. Se eu estou falando, por exemplo, num ambiente de rede, o tipo de cenário para coleta e assim a gente vai tratando a preservação a partir do processo, de todo o processo de forense que começa na coleta, aí vai correlacionar e por aí vai, tá? Então, só quis dar uma resposta um pouco mais abrangente aqui, porque são muitas especificidades, tá? Mas a área da forense computacional é uma área bem atrativa e bem legal para quem curte a área da segurança, tá? Inclusive, casa com a pergunta que o Giga fez anteriormente, o Mr. Giga falou sobre forense. Só para comentar isso aí, porque eu acho que é legal, tá? Aliás, quem pesquisar o que é princípio de Locard, depois escreve no chat aí que pesquisou, tá? Eu quero saber se investigou. Vai lá. Mas por exemplo, assim, o que é uma evidência digital, por exemplo, no incidente em cloud? Que hoje é um cenário absurdamente comum, né? Os maiores lugares vão estar na cloud. E tu não tem um lugar físico para ir lá olhar, porque porque né, ninguém tá rodando isso, né, no cosmos. Então, existem sim servidores físicos, mas o que a gente tem de forense disso, tu não vai simplesmente pegar a máquina da Amazon, por exemplo. Né? Então, é importante separar bem os cenários antes de botar as práticas, né? Massa. Que nem muitas vezes uma coisa que a gente começa a gerar, né? Que é o princípio, uma coisa que a gente tem quando coloca serviços em produção. Como é que eu sei que o serviço, eu não comprometi ele no meu processo de forense, né? Então, eu preciso ter ele e eu preciso ter a todo momento a verificação desse comprometimento do ambiente, que é através, por exemplo, de checksum de todo, né? Eu preciso ter qual que é a identidade de todo. E aí, para cada modelo, existe diferente. Por exemplo, se eu estou falando num servidor, eu tenho o índice de comprometimento daquele servidor, né? Eu tenho também o dado daquele servidor que diz qual que é o estado atual dele.
né? E aí eu começo a rodar um monte de coisa, precisar um monte de coisa. Mas sempre que eu trabalho na máquina, eu vou gerando logs, eu vou rodando ferramentas e isso vai comprometendo. Então, o que eu posso dizer antes de continuar com tudo isso é, primeiro, é muito bom conhecer o que você vai usar para saber que o que você usa não causa esse problema. E não simplesmente, eu uso uma ferramenta que resolve algo, só que não sei o que ela faz para resolver esse algo. Verdade. Inclusive, só o meu comentário rápido para a gente passar para o próximo também. Eu gostei que, não sei se conscientemente ou inconscientemente, ou coincidência, ou porque é assim mesmo, que o comentário do Benhur agora faz bastante conexão com o princípio de locagem. Então, é que eu olhei agora aqui, eu não conhecia. Olhou? Gostou? Olhei. Gostei, bacana. É legal de ver que... Isso é outra discussão. Mas eu gosto bastante de ler já os livros do Arthur Conan Doyle, né, Sherlock Holmes, e que, tipo, ele veio antes meio que durante, mas um pouco antes do surgimento da ciência forense, né? Então é legal ver essas conexões aí. Mas o Benhur, sem querer ou querendo, comentou que deu uma ideia do que pode ser o princípio de locagem. Então. Legal pra caramba.